pessoal, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje vou ensinar para vocês esse suplá aqui em formato de coração. Eu dei o nome dele de afeto, eu espero que vocês gostem, tá bom? Se você gostar, gente, deixa o like, tá ok? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as novidades, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho aqui da nossa peça, ó. Eu coloquei um prato aqui, gente, para vocês verem o tamanho dele, ó. Que dá para utilizar com um prato grande sim, tá bom, ó? Então, ó, eu vou falar um pouquinho aqui da medida que ele ficou, ó. Ele mede, gente, ó. Ele mede 41 centímetros aqui por 40 daqui, ó. Tá bom? Então, tem um tamanho legal aí, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho aqui, gente, dos materiais que eu utilizei. Pra fazer o vermelho, eu utilizei aí o barbante número 6. E pra fazer esse daqui, gente, eu utilizei o Max Color número 6, cor 2012. Eu utilizei 136 gramas. E utilizei também o fio encanto dourado para fazer esses detalhes aqui, ó. Utilizei 10 gramas de encanto. Ao todo, a nossa peça pesa 146 gramas, tá bom? Eu vou deixar todas as informações certinhas aqui na descrição do vídeo também. E eu trouxe, pessoal, esse porta-guardanapo aqui de borboleta como uma proposta para vocês, ó. Tem a videoaula aqui no nosso canal, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição também, tá bom? Então, eu vou tirar aqui a xícara para mostrar para vocês também os detalhes desse daqui, ó. Que ficou muito lindo. Então, eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, agora, gente, e se você fizer a peça, pessoal, me marque lá nas redes sociais para eu repostar lá no meu Instagram, no Facebook, tá bom? Então, agora vamos começar aqui o nosso trabalho. Vou trabalhar, então, com o fio vermelho número 6 e vou trabalhar, então, com a agulha de crochê número 3,5. Vou fazer aqui a laçadinha inicial. Vou fazer 47 correntes, tá? Então, vou fazer aqui meu cordão de 47 correntes e já volto com vocês. Fiz aqui as minhas 47 correntes, agora eu vou laçar o fio, ó. Nós vamos contar de trás pra frente 8 correntes. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui na oitava, ó, eu vou entrar aqui, então, com a agulha, ó. Vou fazer ponto alto. Faço 1, 2 correntes, laço o fio, pulo 1, 2 correntes, na terceira, ponto alto. Faço novamente 1, 2 correntes, laço o fio, pulo 1, 2 correntes, na terceira, ponto alto. Faço 1, 2 correntes, pulo 1, 2 correntes, na terceira, ponto alto. Vamos fazer, pessoal, o total de 5 quadradinhos desta forma. Então, eu fiz 4, vou fazer mais um. 1, 2 correntes, pulo 1, 2 correntes, na terceira, faço, então, ponto alto. Opa, que a gente tem que pegar a alça aqui em cima, ó. Agora, eu laço o fio e vou trabalhar 7 pontos altos aqui, ó. Serão 7 pontos altos contando com esse primeiro. Então, vou fazer aqui, ó, segundo... Faço o terceiro, faço o quarto, faço o quinto, faço aqui o sexto e faço aqui o sétimo. Agora, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3 correntes. Laço o fio e no mesmo lugar aqui que eu coloquei o último ponto alto, eu vou colocar mais um. Vou tornar a repetir, então, os 7 pontos altos, contando aqui com este primeiro, tá bom? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos tornar a repetir, então, os 5 quadradinhos que a gente fez igual desse lado, ó. Então, eu faço 1, 2 correntes, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro, faço ponto alto. Faço 1, 2 correntes, pulo 2 correntes de base, na terceira, faço ponto alto. 2 correntes, ponto alto. Faço 1, 2 correntes, pulo 1, 2, na terceira, ponto alto. Novamente, 2 correntes, ponto alto.
Eu quero que vocês entendam, pessoal, ó, que os dois lados, eles sempre serão iguais, tá bom? O que você fizer desse lado, você vai fazer desse, tá? Vocês podem ver aí que é a mesma coisa, tá bom? Então, agora, gente, eu vou subir aqui 5 correntes. 1, calma lá, 2, 3, 4 e 5. Vou virar o meu trabalho. Laço o fio, venho aqui no ponto alto, ó, e faço ponto alto sobre ele. Novamente, 1, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Faço 1, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Então, eu fiz aqui 3 quadradinhos. Agora, eu vou fazer 7 pontos altos, contando aqui com este primeiro, tá? Então, onde eu tenho as 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. Então, fiz 3, ponto alto sobre ponto alto, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu faço 1, 2 correntes, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro, faço ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Então, eu fiz aqui 4, ó. Cheguei aqui onde eu tenho as 3 correntes. Aqui, gente, eu vou colocar 3 pontos altos, tá bom? Pra mim ficar aqui com um total de 7 pontos altos, tá? Contando com os 4 que eu fiz aqui. Faço 1, 2 correntes, laço o fio, coloco mais 3 pontos altos aqui. E vou fazer mais 4 pontos altos aqui, um ponto para cada ponto de base, para mim ficar com um total de 7, igual eu fiz aqui desse lado. Então, eu faço aqui, tem 3, 4, 5, 6 e 7. Faço 1, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro, faço ponto alto. Então, eu fiz aqui o quadradinho, ó. O mesmo quadradinho que eu tenho aqui desse lado. Agora, eu tenho que fazer aqui, ó, um bloquinho de 7 pontos altos, igual aqui. Então, eu fiz aqui o primeiro ponto alto, vou fazer 2 pontos altos, onde eu tenho aqui as minhas 2 correntes. Ponto alto sobre ponto alto, então, eu tenho 4, 5, 6 e 7. E vou repetir aqui, então, os 3 quadradinhos, ó, igual desse lado. Então, eu faço 1, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 1, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Faço 1, 2 correntes, conto aqui, ó, 1, 2 correntes, na terceira, então, eu faço ponto alto. Ficou, então, desta forma aqui, ó. Então, agora, gente, eu vou fazer o total de 12 correntes. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Laço o fio. Vou vir aqui em cima, gente, ó. Vou pular aqui, ó, 2 correntes, deixar 2 correntes, aliás. Vamos contar daqui de baixo. 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou fazer o meu ponto alto. Dessa forma. Em vez da gente ter subido 3 correntes e voltado pra cá, e voltado aqui pra cá, ó. Não, a gente vai vir aqui pra esse lado, tá bom? Então, ó, vou fazer 2 correntes. Venho aqui no ponto alto que eu tenho aqui da carreira de baixo, vou fazer ponto alto. Calma aí, gente. Faço 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos fazer, pessoal, o total de, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, tá? Então, eu fiz 2 aqui, ó, vou fazer mais 3 e volto com vocês. Então, eu fiz aqui, ó, os 5 quadradinhos, tá?
Agora, eu vou fazer 2 correntes. E o último quadradinho, gente, vai ser diferente. Porque nós vamos ter que trabalhar 2 pontos altos fechados juntos, tá bom? Então, laço o fio. Vou contar 1, 2. No terceiro ponto de base, eu coloco a minha agulha. Puxo aqui a laçadinha, ó, passo 2, deixo 2 na agulha. Laço o fio. Vou contar 4 pontos altos, ó, contando a partir desse daqui que eu tenho, que é junto com esse outro, ó. Então, ó, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Aqui, ó, no quarto, aliás, 1, 2, 3, 4, vai daqui em cima. Ó. Então, eu puxo aqui as 2 laçadas, laço o fio e passo aqui as 3 de uma vez. Ficou desta forma. Agora, nós vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos aqui desse outro lado. Nós vamos, então, fazer os 5 quadradinhos, tá bom? Então, eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, ponto alto. Vou fazer quadradinho sobre quadradinho até chegar no final, até ficar aqui com os 5 quadradinhos, tá bom? Então, eu já volto com vocês. 5 não, né? Aliás, com 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Contando aqui com esse daqui. Então, eu já volto com vocês. Voltei aqui, gente, pra finalizar junto com vocês, tá? Então, eu laço o fio, conto aqui 1, 2 correntes, venho aqui em cima do ponto de base da carreira de baixo e vou fazer ponto alto. Agora, eu vou fazer o total de 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Viro o trabalho aqui, ó. Vou vir aqui em cima, na minha terceira corrente, vou fechar com ponto baixíssimo. Ficou aqui igual do outro lado, tá bom? Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Gente, se vocês quiserem subir 2 correntes só, pode ser também, tá bom? Vou fazer aqui, ó, nas 2 correntes, 2 pontos altos, um para cada corrente. No ponto de base, trabalho o ponto alto. Vou trabalhar desse jeito aqui, gente, sobre 3 bloquinhos aqui, tá? Esses 3 bloquinhos. Vou fazer, então, 2 pontos altos nas 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 pontos altos nas 2 correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Sobre ponto alto. Agora, vou fazer 2 correntes. Vou pular 2 pontos altos, no terceiro, faço ponto alto. E vou seguir, pessoal, fazendo, vou fazer 7 pontos altos aqui, tá bom, ó? Então, ó, ponto alto sobre ponto alto. Nas 2 correntes, 2 pontos altos. Ponto alto aqui. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Vamos fazer um quadradinho. Pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro, ponto alto. Vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base que eu tenho aqui. Fiquei, então, com 4 pontos altos. E aqui, gente, onde eu tenho as 2 correntes, eu vou fazer apenas 2 pontos altos, tá bom? A partir de agora, eu vou trabalhar assim até o final, tá? Aqui nessa parte. Faço 1, 2 correntes, mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. E vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos aqui desse lado, ó. Então, aqui nós temos 2, 4, 6 pontos altos, então, já fiz 2 aqui. Vou fazer mais 4. Um para cada ponto de base que eu tenho aqui, ó. Dos 4, tá bom, gente? Pra ficar com o total de 6. Então, 2, 4, 6. Vou fazer, então, 2 correntes. Pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro, vou fazer ponto alto. Fiz o quadradinho igual aqui desse lado, ó. Então, agora, nós temos que fazer igual aqui, 7 pontos altos. Então, eu vou começar, ó. Nas 2 correntes, 2 pontos altos. Onde eu tenho ponto alto, até fazer os 7 pontos altos, tá? Então, eu tenho 4, 5, 6 e 7, tá bom?
Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu tenho, então, duas correntes, vou fazer duas correntes. Pulo 1, 2 pontos de base no terceiro ponto alto. Então, vamos trabalhar aqui, ó, sobre esses três quadradinhos, nós vamos trabalhar aí pontos altos sobre eles também, tá? Onde eu tenho as duas correntes, 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui nas duas correntes, 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Nas duas correntes, 2 pontos altos. Sobre o ponto alto, trabalho ponto alto. Então, nós ficamos igualzinho aqui desse lado, tá? Agora, aqui onde eu tenho as minhas 12 correntes, eu vou fazer o total de 15 pontos altos aqui, gente, tá bom? Então, vou fazer, ó, 1, 2... Só que você tem que procurar não deixar, assim, você fazer os pontos altos todos amontoados, tá? Tentem fazer eles bem distribuidinho aqui nessa parte, tá bom? Se você fizer eles bem apertadinhos, amontoados aqui, não vai dar certo, gente. Vai ficar feio, porque vai ficar sobrando muito espaço aqui nessa alça, tá bom? O ideal é que fique... Opa, desculpa. O ideal é que fique igual aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eles ficaram bem distribuídos. Então, por isso que vocês têm que prestar atenção aí pra fazer eles bem distribuídos aqui, tá? Pera aí que a minha linha agora enroscou aqui nessa outra. Tá, então, eu vou fazer aqui os 15 pontos altos, tá bom? Vou fazer esse lado aqui com vocês, né, pra vocês verem aí. Eu já nem tô contando mais, gente. Daqui a pouco eu volto pra contar. Deixa eu ver aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, gente. Ficaram bem distribuidinhos, tá vendo? Então, agora, pessoal, eu vou seguir fazendo aqui, ó. Venho aqui no primeiro ponto alto de base que eu tenho, vou fazer ponto alto. Aonde eu tenho duas correntes, nós vamos fazer igual a gente vem fazendo. Vamos fazer 2 pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Ó. 2 pontos altos nas duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer isso aqui até eu chegar mais ou menos... Deixa eu ver aqui pra mim passar pra vocês, tá? Até a gente chegar aqui, ó. Tá ok? Então, ó, quando eu chegar aqui, vai ter apenas um quadradinho aqui antes aqui da nossa junção, ó. Tá vendo? Nós temos 1, 2 e 3. Peraí, deixa eu ver certinho aqui pra passar pra vocês. Bom, gente, então nós vamos trabalhar até aqui, ó. Nós vamos trabalhar sobre esse primeiro quadradinho, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Quando eu tiver aqui no quinto quadradinho, ó, aí eu vou voltar com vocês, tá bom? Então, eu estou aqui, ó, no meu quinto quadradinho, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou desmanchar esse último ponto alto aqui, ó, pra mim fazer ele junto com vocês, ó. Porque a gente vai ter que fazer 2 pontos altos fechados juntos, tá? Então, você desmancha ele, ó. Laço o fio, venho aqui nele, ó. Puxo a laçada, passo em 2 alcinhas, deixo as duas na agulha, laço o fio, vou vir aqui, ó. Sem ser nesse ponto que a gente tem aqui os dois juntos, no primeiro, depois deles, ó, coloco a agulha, puxo as duas laçadas, laço o fio e passo as 3 alcinhas de uma vez. Pronto. Agora, gente, nós vamos trabalhar a mesma coisa que nós trabalhamos aqui, ó, tá bom? Vamos seguir, então, fazendo aí ponto alto, sobre aí ponto alto, e sobre as duas correntes nós vamos fazer 2 pontos altos, tá bom? Ó, igual a gente fez do outro lado. Então, você vai fazer isso aqui até chegar no final. Chegou aqui, eu vou voltar com vocês, tá bom?
Então, eu cheguei aqui na minha alça de 12 correntes. Vou trabalhar os 15 pontos altos aqui também, tá? Então, façam aí os 15 pontos altos aqui também bem distribuídos, tá bom? Então, vou fazer aqui os 15 pontos altos e aí eu já volto com vocês. Então, eu fiz aqui os 15 pontos altos, ó. Então, agora, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na minha terceira corrente. Quem fez duas, fecha aí na segunda, tá bom? Vou subir 3 correntes. Aliás, 3 não, vou subir 5 correntes, tá? Subir a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Laço o fio, vou pular 1, 2 pontos de base, no terceiro faço ponto alto. Novamente, faço 1, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto alto. Agora, eu vou trabalhar 7 pontos altos, contando aqui com esse primeiro ponto alto, tá bom, pessoal? Vamos fazer, então, 7 pontos altos. Onde eu tenho as duas correntes, 2 pontos altos. No último aqui, ponto alto sobre ponto alto. Fiquei, então, com 7 pontos altos. Faço 1, 2 correntes, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro, faço ponto alto. Agora, pessoal, vou seguir fazendo ponto alto até chegar aqui no final, tá bom? Lembrando que onde tem as duas correntes, 2 pontos altos, tá ok? Então, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui onde eu havia falado pra vocês. Ao todo aqui, gente, então, eu tenho 12 pontos altos, tá bom? Então, aqui onde tem as duas correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Faço 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. Vamos tornar a repetir a mesma coisa que nós fizemos aqui desse lado, ó. Então, ó, contando aqui com os 2 pontos altos que a gente já fez aqui, eu terei o total de 14 pontos altos aqui também, tá? Então, já fiz 2, vou fazer mais 12 aqui, tá? E aí, eu volto com vocês. Então, eu fiz aqui os 14 pontos altos desse lado também, igual desse. Agora, eu vou fazer 2 correntes, pulo 2 pontos de base e no terceiro faço o ponto alto. Vou tornar a repetir o bloquinho de 7 pontos altos, contando a partir desse daqui, ó. Então, nas duas correntes, 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, 4 pontos altos, 5, 6 e 7. Faço 1, 2 correntes, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro, faço ponto alto. Novamente, 1, 2 correntes, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro, faço ponto alto. Faço 1, 2 correntes. Agora, pessoal, vai ser diferente. Eu vou pular apenas um ponto de base aqui, tá? Vou fazer 2 correntes, vou pular apenas um ponto de base. Então, pulo um ponto, no segundo, ponto alto. 2 correntes, pulo um ponto, no segundo, ponto alto. Vou trabalhar o total, pessoal, de 8 quadradinhos dessa forma, tá? Pulando apenas um ponto alto de base aqui, tá bom? Mas fazendo aí as 2 correntes, tá? Pulo um ponto, no segundo, ponto alto. Então, eu vou fazer aqui o meu total de 8 quadradinhos, pulando apenas um ponto de base e volto com vocês. Eu tenho 3 aqui já, então, eu vou fazer mais 5 para mim ficar com um total de 8, tá? E eu já volto com vocês. Então, eu fiz aqui os 8 quadradinhos aqui na parte da minha curva, ó, pulando apenas um ponto de base. Agora, eu vou voltar a pular 2, ó. Então, eu faço 1, 2 correntes, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro, ponto alto. Novamente, 1, 2 correntes, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro, faço ponto alto. Agora, eu faço 1, 2 correntes. Vou pular 1, 2 de base, no terceiro, faço ponto alto. Faço 1, 2 correntes, vou pular 1 e 2. Mas, pessoal, aqui no terceiro, ó, eu vou colocar a minha agulha e vou puxar aqui, não vou finalizar o ponto alto, porque a gente vai finalizar quando a gente fizer aqui do outro lado também, tá? Nós vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos. Então, ó, puxo aqui a alcinha, passo 2, deixo 2 na agulha, laço o fio. Vou vir aqui do outro lado, ó, contando a partir desse primeiro ponto que eu tenho fechado junto com esse outro aqui, ó. Vou contar 4 pontos altos. Conto 1,
2, 3 e 4. No quarto, gente, coloco a agulha, puxo a laçada, passo 2, laço, fiquei com 3 alcinhas, laço o fio e passo as 3 de uma vez, ó. Não deixem, gente, ficar muito frouxo aqui, tá? Pra não ficar muito feio, tá bom? Então, agora, eu vou trabalhar o total aqui, pessoal, de 4 espacinhos, 4 quadradinhos, igual a gente fez desse lado aqui. Nós vamos fazer 4 quadradinhos, pulando 2 pontos de base. Faço 1, 2 correntes, pulo 1, 2 pontos altos, no terceiro ponto alto. 1, 2 correntes, pulo 2 pontos de base no terceiro ponto alto. 1, 2 correntes no terceiro ponto alto. 1, 2 correntes no terceiro, faço ponto alto. Se você olhar, gente, os pontos altos dos quadradinhos, eles estão sempre alinhados, tá vendo? Na mesma direção, tá bom? Se o seu não tiver na mesma direção, é porque você fez errado, tá? Então, agora, eu vou trabalhar novamente os 8 quadradinhos, pulando apenas um ponto de base, tá? Então, faço 1, 2 correntes, pulo 1 ponto alto. 1, 2 correntes, pulo 1 ponto alto. Então, eu vou fazer os 8 quadradinhos. Quando chegar aqui no final da carreira, eu vou voltar com vocês, tá? Então, eu cheguei no final da carreira aqui, o 8º quadradinho vai ser finalizado aqui junto com vocês, tá? Então, eu fiz as 2 correntes, vou contar 1, 2, 3 correntes, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Venho aqui nas 2 correntes e faço aqui 2 pontos altos. Vamos trabalhar, gente, um bloquinho de 7 pontos altos aqui, tá? Então, aqui no ponto alto. Nas 2 correntes, 2 pontos altos. Sobre o ponto alto. Faço 1, 2 correntes. Minto, pessoal, aqui não... É isso mesmo, 2 correntes. Vou pular 1, 2 pontos altos de base, faço ponto alto. Às vezes tem hora que dá até um nó na cabeça. Tá, agora eu vou fazer mais um bloquinho de 7 pontos altos, tá? Então, eu tenho aqui 4, nas 2 correntes, 2 pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Faço 1, 2 correntes, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro faço ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo ponto alto até chegar aqui, ó. Até a gente chegar aqui no último que a gente tem aqui, tá? Quando chegar aqui nesse último, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final onde eu havia falado pra vocês, ó. Então, eu tenho aqui o total de 11 pontos altos, tá bom? Então, aqui onde tem as 2 correntes, vou fazer mais 2 pontos altos. Fiquei, então, com um total de 13 pontos altos, tá? Faço 1, 2 correntes, coloco mais 2 pontos altos aqui, no mesmo lugar. E vou fazer, gente, vou fazer 11 pontos altos aqui também, tá? Pra mim ficar aí com um total de 13, contando aqui com esses dois, igual aqui desse lado, tá bom? Então, eu vou fazer aqui... E aí, eu já volto com vocês. Quando eu tiver, então, o total de 13 pontos altos, eu volto com vocês. Então, eu tenho o total de 13 pontos altos aqui. Vou fazer 1, 2 correntes, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro faço ponto alto. Vou tornar a repetir o bloquinho de 7 pontos altos, contando desse daqui, tá bom? Então, nas 2 correntes, 2 pontos altos. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até fazer o total de 7 pontos altos. Ao todo, tá bom? 2, 4, 6, mais 1. Agora, eu faço novamente 1, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro vou fazer ponto alto. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com pontos altos fechados, tá bom? Só que vai ter uma diferencinha aqui na parte da curva. Então, aqui onde tem as 2 correntes, eu vou fazer 1 e 2 pontos altos aqui, tá? No próximo, ponto alto de base, ponto alto. Novamente, nas 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Agora, aqui na curva, onde eu tenho aqui os 8 quadradinhos, que a gente pulou aqui uma corrente,
nós vamos trabalhar aqui onde a gente tem as duas correntes, nós vamos fazer 3 pontos altos, tá bom? Em cima aí, apenas nesses 8 quadradinhos, tá bom? E ponto alto sobre ponto alto, tá, ó? Então, aqui no primeiro, vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. E ponto alto sobre o ponto alto que eu tenho aqui de base. No próximo, novamente, 3 pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Então, ó, nós vamos trabalhar sobre 8 quadradinhos. Se você quiser, você pode colocar um marcador aqui, tá? Mas eu creio que não precisa, gente. Só vocês olhar aqui, aonde você pulou apenas uma corrente, vai ter aí 3 pontos altos nas duas correntes aqui, tá bom? E ponto alto sobre ponto alto. Então, ó, eu trabalhei sobre 2 bloquinhos, vou trabalhar sobre os próximos 6, e aí eu vou retornar com vocês, tá? Bom, pessoal, então aqui, ó, nesses 2 quadradinhos, nós fizemos apenas 2 pontos altos, ó. E aqui, ó, nós começamos, ó, nós fizemos colocando 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Agora, nós vamos voltar a trabalhar apenas 2 pontos altos aqui nas duas correntes, tá bom? E ponto alto sobre ponto alto. Nas duas correntes, 1 e 2 pontos altos. E ponto alto aqui sobre ponto alto. Aqui, ó, eu faço 1 e 2 pontos altos, laço o fio. E sobre aqui, pessoal, esse ponto alto, ó, nós vamos trabalhar, nós não vamos finalizar ele, porque a gente vai finalizar ele nesse ponto alto aqui do outro lado, tá bom? Então, laço o fio, coloco a agulha, puxo aqui a laçada nas duas alcinhas, deixo 2, laço o fio. Vamos ignorar aqui, gente, esses 2 pontos que a gente tem fechados aqui no meio. E vou vir aqui no primeiro, ó, coloco a minha agulha, puxo a laçada, passo 2 alcinhas, laço o fio e passo aqui nas 3, tá bom? E vou trabalhar novamente aqui nas duas correntes, 2 pontos altos. Onde eu tenho ponto alto, ponto alto. Na próxima, 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui, eu vou trabalhar novamente 2 pontos altos aqui, nas duas correntes. E ponto alto sobre ponto alto. E agora, gente, nós temos aqui as 8 alcinhas, ó. Nós vamos repetir a mesma coisa, tá? Aqui nós vamos colocar 3 pontos altos em cada uma dessas alcinhas aqui de duas correntes, tá bom? Ó, vou até contar junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, eu faço 1, 2, 3. Ponto alto sobre ponto alto. E vou continuar até chegar no final da carreira, trabalhando desse jeito aqui, tá? Quando chegar lá no final da carreira, eu vou voltar com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, ó, vou fechar aqui com ponto baixíssimo na minha terceira corrente, ó. Vou subir 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo 1, 2 pontos de base no terceiro ponto alto. Vou fazer, gente, 4 quadradinhos desse jeito aqui, tá? Faço 1, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, ponto alto. 1, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, ponto alto. 1, 2 correntes, pulo 2 pontos de base no terceiro ponto alto. Agora, gente, eu vou fazer um bloquinho de 7 pontos altos, tá? Contando a partir desse primeiro aqui, ó. Então, eu fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Tá? Vou fazer aqui, ó, 1, 2 correntes. Pulo 1, 2 pontos de base no terceiro ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo ponto alto até eu chegar aqui nesse último, tá bom? Quando eu chegar aqui no último, eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final, ó, tem um total de 10 pontos altos aqui, tá? Aqui onde eu tenho as duas correntes, vou fazer 2 pontos altos. Faço 1, 2 correntes,
no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Opa! Falei que eu fiquei com 12 pontos altos, né, gente? Contando aqui com os 2 pontos altos, né? Que eu fiz aqui. Então, ó, eu tenho aqui 2 pontos altos. Vou trabalhar aqui nesses 10 pra mim ficar com um total de 12 igual ao do outro lado, tá? Então, ó, quando eu tiver aqui o total de 12 pontos altos, eu volto com vocês. Então, eu fiquei com um total de 12 pontos altos aqui também, ó. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Pulo 2 pontos de base, no terceiro faço ponto alto. Vou trabalhar novamente um bloquinho de 7 pontos altos, contando a partir desse primeiro ponto aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui 3, 4, 5, 6 e 7. Faço 1, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço ponto alto. Vou fazer aqui, gente, deixa eu ver se tá tudo certinho, gente. Tá, então, vou fazer aqui, ó, 4 quadradinhos aqui, ó, tá? 4 quadradinhos aqui, fazendo, então, 2 correntes e pulando 2 pontos de base. Calma lá que eu peguei só uma alcinha do ponto. 1, 2. 1, 2. Então, eu fiz aqui, ó, os 4 quadradinhos. Agora, pessoal, nós vamos seguir fazendo a mesma coisa aqui, ó, que são aí os nossos quadradinhos. Porém, gente, nós vamos pular apenas um ponto de base aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 2 correntes, pulo um ponto, laço o fio, pulo um ponto de base, no segundo faço o ponto alto. Faço 1, 2 correntes, pulo um ponto de base, no segundo ponto alto. Então, você vai trabalhar desse jeito aqui, pessoal, vai fazer o total de 16 quadradinhos dessa forma aqui, tá bom? Pulando apenas um ponto de base. Porém, fazendo, então, 2 correntes de separação, tá? Então, eu vou fazer os meus 16 e aí eu volto com vocês, ó. Lembrando que eu já fiz aqui o total de 4, ó, tá? Pulando aí apenas um ponto de base. Pra mim, completar os 16, então, eu vou ter que fazer mais 12. Se você quiser, você pode colocar aqui um marcador aqui, tá? Ó, que é o último aqui que a gente pulou 2 pontos de base. Pra você não se perder aí na quantidade, tá bom? Então, eu vou fazer aqui mais 12 pra completar os 16 e já volto com vocês. Então, eu fiz aqui os meus 16 quadradinhos, ó. E agora, a gente vai voltar a pular 2 pontos de base, tá? Então, eu faço 1, 2 correntes, laço o fio, pulo 1, 2, no terceiro ponto alto. Faço 1, 2 correntes, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro, vou colocar a minha agulha, gente. Agora, nós vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos. Um pra cada lado, um desse lado e um do outro, tá? Então, eu coloco a minha agulha aqui, ó, no terceiro ponto, puxo a laçada, laço o fio, passo 2 alcinhas, deixo 2 aqui na agulha. Laço o fio, vou contar aqui, pessoal, ó, a partir desse daqui, ó, vou contar 1, 2, 3 e 4. No quarto ponto, ó, eu entro com a minha agulha, puxo a laçada, laço o fio, passo 2 alcinhas, laço o fio e passo as outras 3. Ficou dessa forma, tá? Então, agora, eu vou fazer novamente aqui, ó, 1, 2 correntes, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro ponto alto. Faço 1, 2 correntes, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro ponto alto. Deixa eu me situar aqui, gente, pra mim ver agora o que a gente vai fazer. Agora, gente, nós vamos voltar a trabalhar, então, pulando apenas um ponto de base, tá? Os quadradinhos pulando um ponto de base. Então, eu faço 1, 2 correntes, pulo um ponto de base no segundo ponto alto. Então, você vai fazer isso aqui até chegar lá no final da carreira, tá? Porque agora vão ser todos dessa forma, pra ficar igual do outro lado lá, com 16 bloquinhos lá, 16 quadradinhos, aliás, pulando apenas um ponto de base, tá bom? Então, eu vou terminar aqui e eu já volto com vocês pra gente finalizar aqui juntos e iniciar a nova carreira. Voltando aqui, gente, pra finalizar a carreira junto com vocês, então, eu vou finalizar aqui meu quadradinho de número 16 junto com vocês. Eu fiz, então, as 2 correntes,
vou contar 1, 2, 3 correntes, na terceira, vou fechar com um ponto baixíssimo, tá bom? Agora, pessoal, vou subir 1, 2 correntes. Eu acho que eu vou começar a subir 2 correntes, gente, porque eu acho que esteticamente fica mais bonito do que as 3, tá bom? Ó, vou vir aqui onde tem as 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. Nós vamos fazer pontos altos, gente, ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto para cada corrente, até eu chegar aqui, ó. Até eu chegar aqui onde tem esse quadradinho sozinho aqui, ó, tá bom? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto, onde tem 2 correntes, 2 pontos altos. Quando a gente chegar lá naquele quadradinho que a gente tem sozinho, eu vou retornar aqui com vocês. Cheguei aqui no quadradinho que eu havia falado pra vocês, ó. E aqui onde eu tenho as 2 correntes, ó, vou fazer 2 pontos altos. No ponto alto. Agora, a gente vai construir um quadradinho, ó. Então, eu faço 1, 2 correntes, pulo 1, 2 pontos de base no terceiro ponto alto. E vou seguir, gente, fazendo ponto alto, ó, até eu chegar aqui no meu leque, tá bom? Cheguei aqui onde eu tenho as 2 correntes, vou colocar aqui dentro 2 pontos altos. Faço 1, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. E vamos trabalhar, gente, a mesma coisa aqui desse lado, ó. Desse lado aqui, ó, ficamos, então, ó, com 11 pontos altos aqui, ó, contando aqui com esses 2 que a gente fez. Então, a gente fez 2 aqui, ó, então, vou descer fazendo mais 9 aqui, ó, um para cada ponto de base, até fazer, então, os meus 11, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, eu fiz aqui os 11 pontos altos, agora, eu vou fazer as 2 correntes, pulo 2 pontos de base e no terceiro faço ponto alto. Então, agora, eu vou seguir fazendo aí ponto alto sobre ponto alto, onde eu tenho 2 correntes, 2 pontos altos. Normal, tá, gente? Inclusive, aqui nessa parte aqui, ó, aqui também, nós vamos trabalhar apenas 2 pontos altos e ponto alto sobre ponto alto, ó. Você vai trabalhar dessa forma que eu falei pra vocês, até a gente chegar aqui, ó, no último quadradinho que a gente tem aqui antes da nossa junção, tá vendo? Aqui é a junção e aqui é o último quadradinho. Então, quando você estiver aqui, eu vou retornar com vocês, tá? Então, eu já volto com vocês. Bom, pessoal, então, eu cheguei aqui no quadradinho que eu tenho antes da minha junção aqui, ó. E aí, gente, eu vou desmanchar esse último ponto aqui, porque nós vamos fazer ele, vamos fazer 2 pontos altos fechados junto, um desse lado e um aqui do outro lado, ó. Então, ó, vou desmanchar tudo, vai. Laço aqui o fio, venho aqui, puxo aqui a laçada, passo 2, deixo 2 na agulha, laço o fio, venho aqui do outro lado, ó, pulo esse primeiro ponto alto de junção, venho aqui no segundo, coloco a minha agulha, puxo a laçada, laço o fio, passo 2, laço o fio novamente, passo nas 3. E agora, eu vou voltar a trabalhar aí ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos para cada 2 correntes que a gente tem, tá? Para cada corrente, um ponto alto. Tá bom? Então, vou fazer isso aqui até eu chegar no final da minha carreira, ó. Chegou lá no final da carreira, eu vou retornar com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, ó, vou fechar com ponto baixíssimo na minha segunda corrente. Se você fez 3, você fecha na terceira, tá bom? Vou subir 1, 2 correntes, laço o fio. E agora, minha gente, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Não vamos fazer mais nenhum desenho aí de quadradinho, tá? É ponto alto sobre ponto alto. Quando você chegar aqui, onde a gente tem aqui o nosso leque, no caso, que é 2 pontos altos, 2 correntes, você vai repetir a mesma coisa. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E siga aí fazendo ponto alto sobre ponto alto, onde a gente tem 2 correntes aqui, nós vamos colocar 2 pontos altos, tá bom? Então, você vai fazer isso
até você chegar aqui, gente, ó. Se você tiver um marcador aí, pessoal, pega aí pra gente marcar, tá? Se você não tiver, você pode pegar aí um pedacinho de fio, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Onde nós temos aqui os nossos quadradinhos, ó, você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui no quinto, gente, você vai colocar aí uma marcação, tá? E aí, gente, contando daqui da marcação, ó, você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui no ponto de número 12, nós vamos colocar mais uma marcação, tá bom? Essas marcações, gente, são importantes para vocês saberem aí aonde a gente vai fazer os nossos aumentos, tá? Porque os aumentos serão todos contados, tá? Então, você vai seguir aí, tá bom? Fazendo aí, igual eu expliquei para vocês, ponto alto sobre ponto alto. Aqui onde eu tenho as duas correntes, você vai colocar aí 2 pontos altos, 2 correntes. Vai seguir fazendo ponto alto, até chegar aqui nessa primeira marcação, tá? Quando você chegar aqui nessa marcação, eu vou voltar com vocês. Então, eu cheguei aqui, ó, na direção da marcação que eu falei pra vocês, ó, tá vendo? Então, aqui nessa marcação, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro aumento, ó. Agora, nós vamos trabalhar 8 pontos altos sozinhos, ó, um pra cada ponto de base. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui no nono ponto, ó, nós vamos fazer o aumento, ó. Então, eu faço 2 pontos juntos. Aliás, pessoal, eu falei 12, ó, só que não são 12 não, são 13, tá? A gente colocou a marcação aí no lugar errado, aqui no ponto da frente, ó. Então, arrumem aí pra dar certinho, tá? Pra gente conseguir aí fazer os nossos 5 aumentos, tá? Então, você vai fazer isso aqui. Faz aí os 8 pontos, no nono coloca o aumento. O nosso último aumento vai ser em cima dessa marcação aqui, tá bom? E aí, você vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, até você chegar aqui, pessoal. Quando tiver faltando 4 pontos aqui, ó, pra gente fazer a junção de um lado com o outro, eu vou voltar com vocês pra gente fazer isso aqui juntos, tá bom? Então, façam aí o de vocês e a gente já volta. Então, eu cheguei onde eu havia falado pra vocês, ó. Eu tenho 4 pontos aqui, ó. Então, eu laço o fio, coloco a minha agulha aqui no meu próximo ponto, ó. Puxo aqui a laçada, laço o fio, passo 2, laço o fio. Vou contar aqui, gente, ó. A partir do primeiro ponto aqui da junção, vou contar 1, 2, 3 e 4. No quarto, coloco a minha agulha, puxo a laçada, passo 2 alcinhas, laço o fio e passo as 3 de uma vez. Agora, eu vou voltar a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Até a gente chegar aqui, pessoal. Pega um marcador, gente, pra gente conseguir marcar certinho aqui, tá? Então, você vai contar aqui, ó. Sem contar essa junção, você vai contar 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui nesse quinto ponto, ó, você vai colocar aqui o seu marcador, ó. Então, nós vamos contar, ó, a partir desse ponto marcado, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ó. Então, coloque o marcador aqui também, tá? E pronto, ó. Então, você vai seguir fazendo ponto alto sozinho até chegar aqui no marcador. Chegou no marcador, você vai fazer, então, o seu primeiro aumento, tá bom? Vou fazer aqui junto com vocês rapidinho. Então, chegamos aqui, ó, na direção do nosso primeiro marcador. Então, eu vou colocar o aumento aqui. E aí, nós vamos voltar a trabalhar 8 pontos altos sozinhos, um aumento, até chegar lá no final, tá bom? Quando chegar lá no final, eu vou voltar com vocês pra gente finalizar a carreira e iniciar aí a nossa carreira já de acabamento, tá bom? Então, eu já volto com vocês.
Então, eu fiz aqui os meus 5 aumentos, meu último aumento foi aqui em cima da marcação e ficou faltando aqui 2 pontos pra gente finalizar a carreira. Então, eu vou fazer os 2 aqui. E agora, gente, eu vou fechar aqui a minha carreira, em vez de eu fechar aqui nas minhas 2 correntes, eu vou fechar aqui no próximo ponto que eu tenho aqui, ó, o próximo ponto alto que eu tenho. Coloco a minha agulha nele, faço o ponto baixíssimo, alongo um pouquinho a laçada, ficou muito frouxo isso aqui, gente, peraí. Alongo um pouquinho a laçadinha, ó, coloco a minha agulha no próximo ponto de trás para frente, pego a laçada, coloco na minha agulha, trago ela aqui pra trás. E aqui, ó, no mesmo ponto que a gente tá, ó, vou colocar minha agulha nele, ó, de frente pra trás, ó. Pego aqui a laçadinha, fiquei com 2, laço o fio e passo aqui as 2 alcinhas. Então, eu fiz aqui meu primeiro ponto baixo, ó. Essa carreira você vai trabalhar aqui, ó, toda em pontos baixos, tá bom? Vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Quando você chegar aqui, aonde a gente tem aqui as 2 correntes, você irá fazer 3 pontos baixos aqui, tá? Então, a gente não vai fazer corrente aqui nessa carreira, tá? De pontos baixos. Lá nas 2 correntes, faço 3 pontos baixos. E você vai fazer isso aqui, gente, ó, até você chegar aqui em cima, ó, na curvinha aqui do nosso coração, ó. Então, quando tiver faltando aqui, ó, 3 pontos aqui, ó, contando com a junção, eu vou retornar com vocês pra gente fechar aqui essa parte juntos, tá bom? Então, façam até aqui e eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui onde eu havia falado pra vocês, ó, então, aqui eu tenho 3 pontos, ó, contando com a junção, ó. Então, aqui, gente, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos baixos fechados juntos, um desse lado e um do outro, tá? Então, coloco a minha agulha, puxo aqui a laçada, deixo na agulha, conto 1, 2, 3, no terceiro aqui do outro lado, coloco a minha agulha, puxo a laçada, laço o fio e passo todos de uma vez, tá bom? E aí, eu vou voltar a trabalhar, então, um ponto baixo para cada ponto de base, até eu chegar lá no final da carreira. Quando chegar lá no final da carreira, eu vou retornar com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, ó, voltei para finalizar junto com vocês, ó, para vocês não esquecerem aqui o ponto que tem as duas correntes e aquele ponto que a gente foi pra frente, tá bom? Que a gente caminhou lá pra frente. Tem que fazer ponto baixo sobre ele também, tá? Agora, gente, eu vou alongar um pouquinho aqui o fio, ó. Aliás, vamos fechar com ponto baixíssimo aqui onde a gente fez o segundo ponto baixo, ó. Puxo aqui a laçadinha, coloco a agulha de trás para frente no segundo ponto baixo. Coloco a laçadinha na agulha, puxo lá para trás. Vou fazer uma corrente. E aí, eu vou cortar o meu fio, tá bom? Ó. Mesmo que você vá continuar trabalhando aí com a mesma cor, eu aconselho que você corte, tá bom? Porque senão o acabamento não vai ficar legal. Experiência própria aí. Agora, eu vou pegar o fio encanto pra gente fazer aqui o nosso detalhe, tá? Se você for continuar com a mesma cor, é só continuar aí, tá, gente? Então, eu peguei aqui o meu fio encanto, ó. Eu vou fazer, gente, começar aqui desse outro lado, tá? Vou deixar o lado que tem essa emenda aqui já pra cá e começo aqui do outro lado, pra não ficar as emendas todas do mesmo lado, tá bom? Então, eu pego o fio encanto, ó, dou uma torcidinha aqui, ó, faço uma gotinha, ó. Pego o meu trabalho, quiser tirar a marcação, vocês já podem tirar, tá bom? E aí, gente, ó, eu entro com a minha agulha aqui atrás, ó, em qualquer um dos pontos baixos, de frente pra trás. Pego aqui essa laçadinha, deixa um pedacinho grande pra você conseguir fazer o acabamento depois, tá bom? Porque a gente vai ter que esconder bem aí esse fio. E aí, eu vou iniciar aqui, ó, segura a ponta pra não vir. Eu vou iniciar aqui fazendo uma corrente, tá bom? Ó, faço uma corrente. Gente, não deixem essa primeira corrente aqui muito apertada, tá bom? Senão vai ficar feio o trabalho. Nem muito frouxa também. Agora, eu vou vir para o próximo ponto baixo, coloco a agulha, faço aqui ponto baixíssimo, ó. Faço uma corrente, no próximo ponto baixo, faço ponto baixíssimo. Uma corrente, próximo ponto baixo, ponto baixíssimo, ó. Corrente, ponto baixíssimo, corrente, ponto baixíssimo, tá bom? Ó. Você vai fazer isso aqui, ó, vamos fazer
até a gente chegar aqui na junção, ó. Trabalhando dessa forma. Quando chegar aqui na junção, pessoal, e tiver, aqui, ó, tiver 2 pontos baixos aqui, ó, contando com a junção, nesses 2 aqui, eu vou voltar com vocês pra gente fazer a junção juntinhos, tá bom? Pra que não tenha nenhum problema aí. Então, você vai fazendo isso aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido, ó. Ponto baixíssimo aqui, ó. Corrente, ponto baixíssimo no ponto baixo. Então, você vai fazer isso aqui até chegar lá na junção, ó. Tiver faltando 2 pontos baixos lá, eu vou retornar com vocês. Então, eu vim fazendo aqui igual eu expliquei pra vocês, ó. E aí, gente, eu cheguei aqui, onde eu tenho aqui, ó, um ponto sozinho e aqui o ponto da junção, ó, tá bom? Então, são 2 pontos baixos. Então, nesse daqui, ó, fiz aqui a corrente, vou fazer ponto baixíssimo, normal. E aí, eu vou vir direto aqui, ó, pulo aqui o da junção, venho no primeiro aqui. Aliás, faço a corrente primeiro, né? E venho aqui, ó, venho nele, ó. Pulo o primeiro da junção, venho no segundo. Não tem segredo nenhum, tá, gente? Eu só quis fazer junto com vocês mesmo, só pra não ter nenhum erro aí, tá bom? E aí, eu sigo fazendo aí a mesma coisa que eu expliquei pra vocês, ó. Então, ponto baixíssimo, corrente, ponto baixíssimo, corrente. Então, ó, você vai dar a volta aí por todo o seu trabalho. Inclusive aqui também, ó, você vai fazer normal, tá bom? Não tem nenhum segredo aqui também, ó, nessa parte aqui, ó, do biquinho, tá? Então, você vai dar a volta, e aí, quando você chegar aqui no final, eu vou voltar pra gente finalizar aqui juntinhos, tá? O trabalho, gente, ele tá meio ondulado assim, ó, mas por quê? A gente tá preparando ele para a próxima carreira aí, que vai acertar tudinho, tá bom? Então, não se preocupem, tá ok? Então, eu vou dar a volta aqui, quando eu chegar no final, eu volto pra finalizar com vocês. Cheguei aqui no final, pessoal, ó. Então, eu fiz aqui o último ponto baixíssimo, e aí, nós vamos terminar com uma corrente, ó. Você vai cortar o seu fio, corta aí um pedacinho maior pra você fazer o acabamento. Eu já cortei o meu aqui, ó. E aí, gente, eu vou puxar aqui e vou pegar aqui uma agulha de tapeçaria, ó. Vou passar aqui a ponta do meu fio. Vou vir aqui onde a gente fez a nossa primeira corrente, ó. Entro aqui de trás pra frente nas 2 alcinhas. Puxo aqui um pouquinho pra não escapar tudo, ó. Pera aí, gente. E vou, pessoal, entrar aqui, ó, na última correntinha que a gente fez, ó. Então, eu entro aqui e saio lá atrás, ó. Puxo aqui a quantidade que vai ficar legal. Tá vendo? E aí, pessoal, ó, não ficou folgada, nem ficou muito apertado, ó. E aí, você vai vir aqui, ó, com a agulha e vai passar esta ponta aqui, escondendo, ó, aqui atrás mesmo, ó. Ou se você quiser fazer de outro jeito aí que você achar melhor, você pode ficar à vontade, tá bom? Eu achei que esse daqui foi o melhor jeito pra esconder. Então, você passa aqui. Essa primeira ponta aqui, ó, a gente vai deixar pra depois a gente fazer aqui, ó, um acabamento bem bonitinho. Aliás, eu já vou... Então, você vai esconder aí, esconda o máximo que der, tá bom? Até esconder bastante. Você pode dar um pinguinho de cola também, tá? Você pode usar cola pano ou cola de silicone, ó, pra esconder. Então, eu vou fazer de conta que eu já escondi todo o meu aqui, ó. Vou pegar a outra ponta pra gente fazer aí um acabamento bem legal. Tá meio desfiada, mas eu acho que vai passar. Pronto. E aí, gente, eu vou entrar aqui, ó. Eu entro aqui em cima, ó, pra gente ter o mesmo desenho. Tá vendo que aqui tem uma sequência de desenhos, ó? Eu entro aqui em cima, dessa forma, e aí eu vou retornar, ó, porque eu quero esconder ele pro outro lado. Então, eu vou passando aqui, ó, pra esse outro lado. E vou escondendo aí a ponta. Igual a gente fez com a outra, só que pra lados diferentes. Às vezes tem hora que dá uma enroscada aqui que o negócio não quer ir de jeito nenhum, gente. Calma lá. Pronto. E aí, você vai esconder o máximo possível também, igual eu já falei pra vocês, tá bom? Ó. Pronto, ó.
tá? Então, esconda aí bonitinho de vocês, tá ok? Ele tá meio bagunçado, mas agora, gente, eu vou voltar a trabalhar aí com o fio vermelho, tá? Então, já volto com vocês. Então, eu peguei aqui o meu fio vermelho, ó. Vou fazer aqui a laçadinha inicial. Pego aqui o meu trabalho. Eu vou começar a trabalhar aqui em cima, tá, gente? Do contorninho do coração, ó. E aí, pessoal, vou colocar minha agulha em qualquer um dos pontos baixos que eu tenho, ó, de trás pra frente, ó. Dessa forma. E aí, eu entro aqui no próximo ponto baixo ao lado, ó. No espacinho que eu tenho entre um e o outro, eu entro e puxo aqui a minha laçada, ó. Faço ponto baixo. Entro novamente aqui, ó. Entre um ponto e outro. E entro entre esse ponto e o próximo, ó. Saio no meio deles, ó. Saio lá atrás e faço ponto baixo. Entro entre um ponto e o outro. Pego aqui. Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, pontos baixos pegando por trás, tá bom? Então, nós vamos trabalhar em todos os pontos baixos aqui dessa forma. Então, você vai começar a perceber que o seu trabalho vai começar a ficar mais retinho, tá bom, gente? Então, você vai dar a volta aí por todo o seu trabalho, fazendo dessa forma aqui, ó. Tá? Até chegar lá na junção, tá? Vai contornar todo o trabalho. E você olhando aqui, gente, ó, você vai ver, ó, que fica uma laçadinha no ponto, ó, tá vendo? Aqui na frente. Tá bom? Então, a gente vai fazer isso aqui. Quando tiver faltando aqui, quando você chegar aqui na junção, gente, que tiver aqui 4 pontos baixos, ó, pra junção, contando com a junção, aí eu vou retornar com vocês, tá? Pra gente fazer essa parte juntos. Mas não se preocupem dele tá desse jeito, tá, gente? Conforme você for fazendo aí os pontos baixos pegando por trás, ele vai endireitando, tá bom? Então, eu já volto com vocês. Estou aqui onde eu havia falado pra vocês, ó. E aí, gente, eu vou fazer mais 2 pontos aqui, ó, pegando por trás, igual a gente fez nos outros, ó. Até a gente chegar ali no último ponto que a gente tem antes da nossa junção, ó. Então, estou aqui, ó. Coloco a minha agulha aqui, ó, puxo a laçada e não finalizo, ó. Deixo na agulha. Venho aqui do outro lado, onde eu tenho o primeiro ponto depois da junção, ó, o primeiro ponto sozinho. Então, eu vou puxar aqui a laçada. Fiquei com 3 alças, laço o fio e passo as 3 de uma vez. E vou continuar fazendo aqui, ó, ponto baixo pegando por trás, até chegar lá no final, tá? Quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da carreira, ó. Só que eu queria mostrar uma coisa pra vocês, meninas. O nosso coraçãozinho, ó, ele já deu uma boa melhorada, tá vendo, ó? Ele tava bem mais embabadado. E aí, ele vai melhorar mais ainda, tá bom? Então, ó. Agora, gente, nós vamos fazer aqui o ponto baixíssimo. Nós vamos pular esse primeiro ponto baixo que a gente fez. E nós vamos aqui no segundo, ó. Coloco a minha agulha e faço aqui o ponto baixíssimo. Alongo um pouquinho a laçada, ó. Coloco a minha agulha de trás pra frente. No próximo ponto, ó, coloco essa laçadinha na agulha e levo ela lá pra trás. Agora, coloco a minha agulha no mesmo ponto, ó, de frente pra trás. Calma aí, gente, a minha alcinha tá muito apertada. Ó. E faço aqui o ponto baixo. Puxei a outra alcinha, faço ponto baixo. Agora, eu vou subir 3 correntes. 1, 2 e 3. Vou pular 1, 2 pontos de base no terceiro ponto baixo. Novamente, 3 correntes. Pulo 2 pontos de base no terceiro ponto baixo. 3 correntes. Você vai fazer isso aqui, ó, até você chegar aqui no bico do seu coração, ó. Nessa pontinha aqui, onde a gente tem aqui o nosso Vzinho, tá bom? Quando você chegar aqui, eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui onde eu havia falado pra vocês, ó, que é antes da nossa quina, ó, do nosso coração. Então, na última alcinha que a gente tem aqui, em vez de pular 2 pontos de base, nós vamos pular 3, tá? E a gente já vai vir aqui no primeiro ponto que a gente tem no meio do nosso coração, que são 3, né? Então, eu faço aqui 1, 2, 3 correntes, pulo apenas um ponto de base, vou no segundo e faço ponto baixo. Faço novamente 1, 2, 3 correntes. E aqui, gente, pra ficar igual, vou pular 3 pontos de base também. Vou pular 1, 2 e 3. Vou no quarto aqui e faço ponto baixo.
E vou seguir fazendo igual a gente fez no restante, tá bom? 3 correntes, pula 2 pontos de base no terceiro ponto baixo. Você vai fazer isso aqui até você chegar aqui, ó, no meio aqui do contorninho do nosso coração, tá? Quando chegar aqui, aí eu vou retornar com vocês pra gente fazer essa parte juntos. Então, eu cheguei aqui na junção do meu coração, ó, fiz aqui 3 correntes, vou pular 2 pontos de base e vou fazer ponto baixo. Você vai ver, gente, que o próximo ponto que a gente tem é o ponto da junção aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E agora, eu faço 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2 pontos de base, terceiro ponto baixo. E aí, você vai fazer isso aqui até chegar no final da carreira, tá? Aliás, nós já estamos aqui no final da carreira, então, vamos já fechar juntos. Pulo 1, 2, ponto baixo. 1, 2, 3. Fecho com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez. Agora, eu venho aqui na minha alcinha de 3 correntes, faço um ponto baixíssimo, subo 1, 2 correntes. Nós vamos trabalhar agora, gente, 3 pontos altos fechados juntos, tá bom? Então, eu laço o fio, venho aqui no mesmo lugar, puxo a laçada, passei 2, laço o fio, volto no mesmo lugar, puxo a laçada, laço o fio, passo 2, fiquei com 3, laço o fio, passo as 3 de uma vez. Faço 1, 2, 3 correntes, laço o fio. Na próxima alcinha, vamos repetir a mesma coisa, ó. Passo 2 alcinhas, laço o fio, puxo a laçada, laço o fio, passo 2 alcinhas, fiquei com 3, laço o fio, volto aqui, puxo a laçada, laço o fio, passo 2, fiquei com 4, laço o fio e passo as 4 de uma vez. Faço 1, 2, 3 correntes. Vou repetir isso aqui, ó. Bom, ó. Então, eu faço aí os 3 pontos altos e fecho os 3 de uma vez. Faço 1, 2, 3 correntes de separação. Você vai fazer isso aqui, ó, até você chegar aqui, que é essa alcinha aqui de 3 correntes que eu tenho bem aqui no meio da quina, ó, tá bom? Então, quando chegar aqui, eu vou retornar com vocês. Então, eu cheguei aqui onde eu falei pra vocês, ó, bem na quininha do coração. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 correntes, vou laçar o fio 2 vezes, vou fazer um ponto alto duplo aqui dentro dessas 3 correntes, ó. Agora, eu vou laçar novamente o fio 2 vezes, venho aqui, ó, nesse mesmo ponto alto duplo que a gente fez, eu entro nele, ó, puxo aqui a laçada, laço o fio, passo 2 alcinhas, laço o fio, passo 2, deixo 2 na minha agulha. Laço novamente 2 vezes o fio, volto novamente aqui, ó, puxo a laçada, laço o fio, passo 2. Nós iremos trabalhar aqui, gente, 4 pontos altos duplos fechados juntos, tá bom? Então, laço novamente 2 vezes o fio, volto aqui, puxo a laçada. Calma aí que deu uma escapadinha. Laço novamente 2 vezes o fio, puxo a laçada, passo duas vezes, ó, passei 1, passei 2. Eu tenho aqui, então, ó, o total de 5 alcinhas na minha agulha. Eu laço o fio e passo as 5 de uma vez. Aí, fica assim, ó. Fica parecendo uma bolinha aqui no nosso trabalho. Faço 1, 2, 3 correntes. Volto aqui, ó, venho aqui na próxima alcinha de 3 correntes e vou voltar a trabalhar aí os 3 pontos altos fechados juntos, tá bom? Ó, faço 1, 2, 3 correntes. E aí, eu continuo, tá bom, gente? Do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado. Eu gostei muito desse detalhezinho aqui, ó, gente. Fica parecendo uma pedra, ó. Fica bem fofinha, né, gente? Então, ó, você vai fazer isso aqui, pessoal, ó. Você vai dar a volta aqui no seu trabalho, até você chegar aqui, ó, tá? Quando você chegar aqui, ó, na última alcinha aqui, entre aqui uma junção e outra do nosso coração, aí eu vou retornar com vocês, tá bom?
Então, eu tô aqui onde eu falei pra vocês, aqui é a minha última alcinha, ó. Então, eu laço aqui o fio, ó. Nós vamos fazer agora, gente, 3 pontos altos fechados juntos, só que vai ser, os 3 serão aqui, ó. Vamos fazer 3 desse e 3 desse daqui, ó. Aliás, os 6, então, serão fechados juntos, ó. Então, eu laço aqui, puxo a próxima laçada, laço, puxo aqui a laçadinha, passo 2, deixei aqui as 4 na agulha. Laço o fio, venho aqui na próxima alcinha, puxo a laçada, passo 2, laço o fio, puxo a laçada, passo 2, laço o fio, puxo a laçada, passo 2, fiquei com todas as alcinhas na agulha, ó. Ao todo eu tenho 2, 4, 6 e 7. Então, eu laço o fio e passo as 7 de uma vez, ó. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes e volto a trabalhar aí, então, os 3 pontos altos fechados juntos, separados por 3 correntes. 1, 2, 3. Vou finalizar junto aqui com vocês e já vou iniciar aqui a nossa próxima carreira, tá bom? Faço 1, 2, 3. 1, 2, 3 correntes. Vou fechar com um ponto baixíssimo, bem aqui em cima, ó. Ok? Agora, eu caminho com ponto baixíssimo aqui para a próxima alcinha de 3 correntes, ó. Vou alongar a laçadinha, ó. Agora, nós vamos trabalhar aqui, gente, pontos puffs, tá bom? Ó. Então, eu laço o fio, entro aqui nas 3 correntes, puxo a laçada, fiquei com 3 na agulha, ó. Laço o fio novamente, entro no mesmo lugar, puxo a laçada. E aí, eu laço o fio, pessoal, vou passar todas essas 4 alcinhas de uma vez. Essa daqui a gente vai deixar, tá bom? Então, passo aqui, ó, nas 4, fiquei com 2. Laço o fio e passo nas 2. Essa daqui é um pouquinho diferente, porque é o início da carreira, tá bom? Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, volto na terceira corrente e faço um ponto baixo. Aliás, volto na primeira, né? Laço o fio, puxo aqui a laçada, laço novamente o fio, puxo a laçada, laço o fio, passo todas essas aqui de uma vez e deixo essa daqui, a primeira. Então, eu passo em todas, fiquei com 2, laço o fio e passo nas 2. Agora, eu faço 1, 2 correntes. Na próxima alcinha, eu faço um ponto baixo, subo 1, 2, 3 correntes. Na primeira corrente, eu volto aqui, coloco a agulha e faço um ponto baixo. Torno a fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. Subo 1, 2. Aliás, vamos fazer 2 correntes, tá bom, pessoal? Se eu falei 3 aqui, eu falei errado, são 2 correntes, tá? Então, laço o fio, puxo aqui a laçada, ó. Laço novamente o fio, puxo a laçada, laço o fio, passo as 4 alcinhas de uma vez e deixo uma. Agora, eu fiquei com 2. Laço o fio e passo as 2. Subo 1, 2, 3 correntes. Venho aqui na primeira corrente, faço o ponto baixo. Laço novamente o fio, venho aqui embaixo, puxo a laçada, laço o fio novamente, venho aqui embaixo, puxo a laçada, laço o fio, passo 4 alcinhas de uma vez. Agora, eu fiquei com 2, laço o fio e passo as 2. Faço 1, 2 correntes, venho na próxima alcinha, faço ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntes, venho na primeira corrente, faço um ponto baixo. No mesmo lugar, coloco mais um ponto baixo. Subo 1, 2 correntes, laço o fio, na próxima alcinha, puxo a laçada, laço o fio novamente, puxo a laçada. E aí, gente, laço o fio, passo as 4, fiquei com 2, laço o fio, passo as 2. Então, você vai fazer isso aqui, tá bom? Olha, tem alguns pontinhos que não ficaram muito bonitinhos. Eu sempre gosto de desmanchar e refazer de novo, tá, gente? Porque como eu tô ensinando, então, eu paro muito, então acontece isso daí. Mas façam os pontos bem bonitinhos, tá bom, pessoal? Pra que fique uma coisa bem bonita. Então, você vai fazer desse jeito aqui, pessoal, que eu expliquei pra vocês.
vai fazer seguindo a sequência. Se tiver dúvida, é só você olhar aqui, ó, tá bom? Até você chegar aqui, ó. Quando você estiver aqui nessa última alcinha que a gente tem antes aqui do nosso enfeitezinho, aí eu vou retornar com vocês pra gente fazer essa parte aqui juntos, tá bom? Então, eu já volto com vocês. Cheguei aqui na direção que eu havia falado pra vocês, ó. Nós temos o nosso motivinho aqui no meio e temos as duas alcinhas aqui, ó. Então, aqui nessa primeira alcinha, eu fiz aqui as duas correntes. Vou fazer aqui, gente, um ponto puff, ó. Com duas laçadas, tá bom? Ó. Faço aqui 3 correntes. Venho na primeira, faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntes. Laço o fio. Venho aqui no meio, gente, ó, do nosso ponto aqui, ó. Coloco a minha agulha bem aqui no meio. Vou fazer, gente, 2 pontos altos. Faço 1, 2, 3 correntes. Volto na primeira corrente e faço ponto baixo. Laço o fio, torno a colocar no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou contar aqui, gente, ó, de trás pra frente. 1, 2, 3. Na terceira, eu faço, então, um ponto baixo. Laço o fio, venho aqui na próxima alcinha de 2 correntes e vou tornar a trabalhar apenas um ponto puff. Faço 1, 2, 3 correntes. Volto na primeira e faço o ponto baixo. Faço 1, 2 correntes. Venho na próxima alcinha e vou fazer ponto baixo, os 2 pontos baixos e o picô, tá? Fiz ponto baixo, 3 correntes, volto na terceira e faço ponto baixo. Torno a fazer mais um ponto baixo. E aí, gente, nós vamos seguir fazendo isso aqui, ó, até a gente chegar aqui em cima, ó. Até a gente chegar aqui onde a gente tem aqui essas duas alcinhas aqui, ó, que são onde tem a nossa união aqui, ó, dos dois bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos, tá bom? Então, quando a gente chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei onde eu havia falado pra vocês, ó, a penúltima alcinha de 2 correntes, ó, nós fizemos aqui, então, ponto puff, tá bom? Agora, eu fiz aqui as 2 correntes, vou fazer aqui um ponto baixo, ó. E aí, eu faço 1, 2, 3 correntes. Vou laçar 2 vezes aqui o fio, ó. Nós vamos fazer, pessoal, 2 pontos altos duplos fechados juntos, tá? Ó, nós vamos colocar o primeiro aqui, ó. Nós temos aqui 3 pontos baixos, gente, ó. Então, eu vou colocar aqui no primeiro ponto baixo, pegando ele aqui, ó. Colocando aqui, pegando por trás, ó. Nós vamos fazer pegando por trás esse ponto. Passo 2 alcinhas, laço, passo 2, deixo 2 na agulha, ó. Laço novamente 2 vezes. Venho aqui, ó. Pulo um ponto baixo de base, vou aqui no segundo, coloco a minha agulha nele. E vou aqui, puxo a laçada, passo 2 alças, laço, passo 2, tenho 3, laço e passo as 3 de uma vez. E agora, eu faço 1, 2, 3 correntes e faço ponto baixo aqui na alcinha aqui que a gente tem desse lado, ó. Faço 1, 2 correntes e vou trabalhar novamente aqui os meus pontos puff e ponto baixo, tá bom? Igual eu já tinha explicado pra vocês. Então, você vai fazer isso até chegar aqui no final, ó. Chegou aqui no final, eu volto pra poder terminar junto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final, ó. Vocês viram que deu certinho. Fiz aqui o ponto baixo. Vou fazer as 3 correntes. Ponto baixo. Faço 1, 2 correntes. Alongo um pouquinho a laçadinha, coloco aqui a minha agulha, ó, bem aqui em cima onde a gente fez aquele ponto alugado, o primeiro ponto alugado que a gente fez. Coloco a laçadinha na agulha, levo lá pra trás, faço uma corrente, e aí nós vamos cortar o fio. E aí, minha gente, se você ainda não fez os acabamentos, os arremates dos seus fios, agora você vai pegar uma agulha de tapeçaria e vai fazer, ó. Vai esconder todas essas pontas aqui, ó. Essa daqui, gente, ó, eu vou trazer ela aqui pra cima e vou esconder aqui nessa parte, tá bom?
Então, eu vou esconder aí todas as pontas dos meus fios, tá? E aí, eu vou voltar pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Essa e a outra peça que eu fiz também em outra cor. Então, eu já volto com vocês. Então, eu já arrematei todos os fios e mostrar pra vocês como que ficou, ó. Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Não se esqueça de dar o like, hein, gente? Então, beijos e até a próxima.